insegurança, cansaço, insatisfação e frustração. Esses sentimentos acompanham muitos nutricionistas e outros profissionais de saúde. Alguns deles acabam até desistindo de suas profissões. Sentem que não conseguem ajudar seus pacientes como gostariam. Será que você, que está me ouvindo agora, se identifica com isso? Já pensou em abandonar uma carreira tão nobre que objetiva proporcionar saúde às pessoas? Ou tem aquela sensação incômoda de que existe algo que você não sabe e talvez esse algo poderia mudar completamente a sua conduta clínica, ajudando de forma mais efetiva seu paciente? Atendendo à solicitação de muitos colegas da área, um renomado nutricionista e farmacêutico bioquímico resolveu quebrar o silêncio e expor técnicas que ele tem usado para entender o que as células do paciente estão dizendo e tratar nutricionalmente a raiz de cada problema, devolvendo a saúde, a forma física, o vigor pela vida. O nome dele é Gabriel de Carvalho, nutricionista e farmacêutico bioquímico. Ele é pioneiro, o responsável por trazer a nutrição funcional para o Brasil. Um dos profissionais mais importantes da área da nutrição, que há mais de 20 anos dedica a sua vida em educar outros profissionais para que eles tenham um olhar integral e enxerguem seu paciente como um todo, sendo profissionais seguros e completos, verdadeiros agentes da saúde. Nesta série de 3 episódios, será revelado os segredos da ciência mais poderosa de todos os tempos, que vai revolucionar sua prática clínica. A cada episódio, Gabriel de Carvalho irá apresentar seus métodos práticos e ferramentas comprovadamente efetivas para você baixar e utilizar imediatamente com seus pacientes. Por isso, é importante que você assista toda a série para não perder nada. Meu nome é Gisele Redler e eu acompanharei você nos próximos dias. Bem-vindo ao primeiro episódio da série Nutrição, a Ciência da Vida. Meu pai me perguntou se eu queria ser médico. E eu disse para ele que o Brasil precisava de mais nutricionistas do que de médicos. Porque eu estava presente para a situação de que a nutrição era a chave da saúde das pessoas, para que elas não ficassem doentes. E que o médico conseguia atuar depois que a doença estava instalada. Mas o estranho é que eu me dou conta disso hoje. Na época, que você só saiu de mim assim, porque eu tinha 16 anos. Então realmente é difícil explicar como é que aquilo já estava dentro de mim naquele momento. Eu me formei então, a formatura foi em janeiro de 98 e naquele ano anterior, meu último ano de faculdade, tinha me pedido para fazer um exame. Um amigo, dono de um laboratório em Porto Alegre, pediu: vamos chamar o filho do doutor aqui, que é nutricionista, quase tem um sangue bem saudável, e vamos trazer ele aqui para fazer um exame de amostra. E aí eu fui lá no laboratório, coletei o exame voltou, era um teste de alergias alimentares, que foi para os Estados Unidos, voltou. E o teste deu muitas reações. Ali de, não me lembro, 140 alimentos, deu uns 120. E eu, nossa, é muita coisa. Vou fazer um teste, que eles sugeriam ali uma dieta de teste em que eu eliminaria alguns alimentos e, enfim, reintroduziria depois. E eu, durante 6 meses aproximadamente, eu fiz aquilo. E foi impressionante, porque várias coisas melhoraram na minha saúde. E lá no site do laboratório que fazia o teste, dizia um nome, que era o nome do Jeffrey Bland. E falava o site, etc. E eu já tinha olhado aquilo. 2 meses depois, eu e a minha família, nós viajamos para os Estados Unidos. E eu e meu pai, a gente gostava de ir em livrarias nos Estados Unidos, olhar livros de nutrição. E aí, eu comprei um livro, e naquele livro, chamava The Detox Diet. Naquele livro tinha uma série de sites de especialistas. E um deles estava lá o mesmo nome,
Jeffrey Bland e o mesmo site. E eu, pô, esse é o mesmo cara daquele exame. Tá. Voltei pro Brasil, acabou a viagem, etc. Isso foi aí, então, em fevereiro de 98. Estamos em junho de 98 e eu venho a um congresso em São Paulo. Eu tô no congresso, eu olho no palco, tá o Jeffrey Bland. E aí era a terceira vez que eu vi o nome do cara. Eu disse, não, é demais. Tem alguma coisa nessa história. E quando acabou a palestra dele, eu fui lá falar com ele. Não me aguentava, assim, né? Tinha aquele misto de estar envergonhado, da timidez, de falar com o cara em inglês. E o cara, putz, o cara é um monstro, né? Vamos lá, encarei. E ele, cara, a gente está começando agora um curso de aplicação da medicina funcional na prática clínica. Vai ser a primeira turma agora, fim do ano. E eu, nossa, mas fim do ano não tem como. Eu tinha provas no curso de farmácia ainda, mas eu vou dar um jeito de ano que vem lá. Em 99, em março, eu fui para lá e passei estudando com ele. E ali a minha vida mudou mais e mais uma vez. Porque mudou mais do que eu tinha feito aquela dieta durante uns 8 meses, mas o que eu aprendi lá naquele mês e vivi de forma intensa, mudou muito mais ainda a minha saúde. E aquilo que eu achava que eu não tinha alergias ou que os alimentos não me faziam mal, ficou mais certo ainda do que já estava antes. Porque várias coisas que eu tinha e que eu sentia a minha vida inteira sumiram em 30 dias e continuaram melhorando depois. E quando eu voltei para o Brasil e voltei para o meu consultório e sentei na frente do meu primeiro paciente, nada mais tinha o mesmo significado do que tinha antes. As coisas que os pacientes me diziam não tinham mais o mesmo significado que antes. Eu tinha toda uma outra interpretação e eu tinha outras soluções e outras ideias quando eles me diziam aquilo. Eu percebi que aquilo não podia ficar parado em mim, que aquilo que tinha que ser divulgado, que tinha que ser ampliado, que tinha que realmente se espalhar por onde fosse possível. E aí começou no final de 99 o primeiro curso de nutrição funcional que aconteceu no Brasil, foi lá em Porto Alegre, 23 de outubro de 99. Começou a acontecer que os pacientes, que as pessoas começaram a aparecer não só para emagrecimento, e muito menos para emagrecimento. Começaram a vir com preocupações realmente de saúde, de longevidade, de tratamento de doenças, de prevenção de doenças. Uma mudança de mentalidade. As pessoas apareciam para tratar enxaqueca, para tratar rinite, sinusite ou asma, para tratar depressão ou síndrome do pânico, para tratar problemas que a gente não fazia ideia, alergias de pele, dermatites, enfim, coisas que a gente não fazia ideia que a nutrição poderia tratar. Então, mudou muito o perfil dos pacientes. E com isso, surgiu a mídia. Aí os meios de comunicação começaram a vir atrás. Na época, jornal, televisão, rádio, fazendo matérias sobre isso que a gente estava executando, que a gente estava fazendo na nossa prática, que estava mudando a vida de tanta gente. E a agenda começou a ficar lotada, começou a ter lista de espera. Então o número de pacientes era muito grande para mim, para os meus alunos, mas a gente tinha que continuar estudando e se aperfeiçoando para entender aquilo cada vez melhor e entregar para eles o melhor tratamento possível. Porque quando o que é nutrição funcional? É a gente olhar para as bases da saúde. O que causa a doença? É entender a origem dos processos que levam à doença. Então é entender como tudo começa. Isso é o olhar funcional. É a gente pegar o paciente, avaliar ele de uma forma completa e entender o processo inflamatório, o processo alérgico, a autoimunidade, a importância do trato gastrointestinal, desde a digestão ao microbioma. É entender a importância dos hormônios, dos neurotransmissores e como conseguir o equilíbrio deles. É entender a importância das toxinas ambientais, o impacto que elas têm no nosso corpo, dos próprios medicamentos, dos agrotóxicos,
dos diversos tipos de poluentes que a gente respira, que a gente bebe, que a gente come. É entender como que a gente transporta tudo isso dentro do nosso organismo, então a parte venosa, arterial, linfática, como tudo isso entra e sai das nossas células. É entender como as nossas membranas funcionam, que são feitas de gordura, da gordura que a gente come, e que a gente só é um ser humano com 70% de água, como se diz, e que não vira uma poça d'água, porque a gente tem membranas, e essas membranas compartimentalizam essa água. E essas membranas são feitas de gordura, e cada célula está junto de uma outra que vira um tecido. E esse tecido, conjunto de tecidos vira um órgão, e o conjunto de órgãos um sistema, e o conjunto de sistemas somos nós. Então quando a gente volta e olha lá uma célula na sua individualidade, ela é feita de membrana, e essa membrana tem muita gordura, e a qualidade dessa gordura é a mesma que a qualidade da gordura que a gente come. E se a gordura que a gente come é ruim, a qualidade da nossa membrana é ruim. E se a qualidade da membrana é ruim, a qualidade da célula é ruim, e ela se comunica com a célula do lado de forma ruim, e o tecido fica ruim, e o órgão fica ruim, e os sistemas ficam ruins, e o corpo inteiro fica ruim. Então quando a gente começa a entender esses detalhes, começa a entender que num conjunto de reações químicas que funcionam dentro de uma célula, existe uma lei, e essa lei é a lei do mínimo. O que é a lei do mínimo? A lei do mínimo diz que o nutriente que determina a velocidade com que as reações químicas de uma célula funcionam é aquele que está na menor quantidade. E isso nos lembra do sinergismo entre todos os nutrientes e o papel que tem uma alimentação adequada para aquela pessoa. Porque cada pessoa precisa de uma combinação de alimentos que vai ser única para ela, para gerar o equilíbrio na sua célula. Então, além desses elementos básicos que eu já comentei, que são o fundamento da saúde, tem os aspectos mentais, então a parte cognitiva, os aspectos emocionais, como a gente lida com as emoções no nosso dia a dia e que pensamentos que a gente tem em decorrência disso, e os aspectos espirituais. Tem ainda todos os fatores de estilo de vida que a gente considera, o sono, a atividade física, como a gente lida com o estresse, a resiliência e os nossos relacionamentos. Esses são os elementos que a gente vai olhar em cada indivíduo, em cada pessoa, em cada paciente. E olhando isso tudo, a gente vai estar atuando na causa, na origem, no início dos processos. E a gente vai não só prevenir, também como reverter. Porque se a alimentação errada causa a doença, só a alimentação certa consegue curar a doença. E quando eu falo curar a doença, é diferente que tu tomar um medicamento e ficar bem. Muitas vezes tu toma um medicamento e fica bem, e aquilo acabou com o sintoma que tu tinha. Não quer dizer que curou a doença. Tu tomou um remédio para baixar o colesterol e o colesterol baixou, tu não curou a causa do colesterol alto. Tu tem pressão alta e tu tomou um antihipertensivo, a pressão baixou, tu não curou a causa da pressão alta. Tu tomou um antidepressivo, tu melhorou da depressão, tu não curou a causa da depressão. Se tu tinha uma alergia, se tu tomou um corticoide, tu não curou a causa da alergia. Então o que a nutrição faz, o que a nutrição funcional faz, é atuar na origem, é ir atrás dessas causas dessas doenças que afligem tantas pessoas e geram dor em tanta gente. Existe uma ferramenta que eu quero compartilhar com vocês que é um segredo da nutrição funcional. Que essa ferramenta é um grande diferencial na nossa abordagem. Porque essa ferramenta, ela mostra para o teu paciente que tu te importa com ele todo. E não só com uma partezinha dele, não só com um sintoma. A gente chama de questionário de rastreamento metabólico.
Esse questionário vai ajudar o teu paciente a quantificar o problema, porque ele vai colocar uma pontuação de 0 a 4, então tu vai conseguir ter uma ideia e ele também uma ideia mais precisa da intensidade que aquele problema está afetando a vida dele. Além disso, esse questionário também eu acho muito interessante porque ele é subjetivo, ele é escrito a próprio punho, ou seja, ele tem um valor pessoal. A pessoa vai botar o valor que ela dá para o problema. E isso para mim é muito importante, porque no fundo o que a gente quer é que a pessoa se sinta bem e ela tem que dizer, eu estou bem, eu estou curado, eu estou ótima. Né? É esse o nosso objetivo, é o bem-estar do indivíduo. Outro grande benefício do questionário de rastreamento metabólico é que ele evita o esquecimento de algum sinal, de algum sintoma. Então ele organiza o paciente e também vai te ajudar a economizar tempo da consulta, ao invés de fazer perguntas sobre aqueles cerca de 60 sinais e sintomas, vai estar tudo ali resumido ali e quantificado. Também vai te ajudar a chegar no diagnóstico correto, no diagnóstico nutricional mais preciso, que vai te ajudar a entender os diferentes sistemas corporais que estão envolvidos. Está o problema mais na cabeça, na pele, respiratório ou intestinal, ou emocional, cognitivo, articular, muscular, tudo isso. Então tu consegue ver o que está comprometido e montar o tratamento pensando nisso. Então tu consegue justificar para o teu paciente, olha, esse sistema está mais afetado e a alimentação que a gente vai fazer é essa porque tem esse efeito assim, assado. Também vai te ajudar na hora do acompanhamento, do retorno, porque logo tu vai, no início da consulta, vai olhar aquela pontuação e vai comparar, tu já vai ver o que está melhorando, o que não está melhorando e vai te ajudar a evoluir mais rápido com o teu paciente. E além disso ainda, é comum que as pessoas, todos nós, que a gente esqueça aquilo que está melhorando e focalize no que está ruim, que está nos incomodando. Então uma dor maior a gente lembra, aquela que já sumiu, que era mais fraca, a gente tende a esquecer. Então o questionário te ajuda a não esquecer desses pontos que para nós, para o profissional que está avaliando, é fundamental, porque a gente quer a melhora de todo o organismo. E também porque muitas vezes aquela queixa maior, mais importante do paciente, pode ser, e muitas vezes é a que vai demorar mais para ser resolvida, porque ela é a mais profunda, a mais antiga e é onde tem mais danos no organismo sobre aquelas estruturas. E finalmente, eu considero esse questionário o grande diferencial da nutrição funcional, porque ela mostra realmente essa visão global, esse acompanhamento e essa busca pelos resultados globais da saúde do indivíduo. E é claro, é fundamental que a gente saiba interpretar da forma mais adequada esse questionário para alcançar os melhores resultados na prática clínica. Atenção no que eu vou te falar agora. Aqui, abaixo desse vídeo, tem um botão para você baixar o questionário que o Gabriel citou antes. Tudo o que você tem que fazer é baixar e imprimir esse material e responder baseado nos últimos 30 dias e pontuar. Você pode usar com você mesmo ou com um paciente. No próximo episódio, o Gabriel vai te conduzir na interpretação desse questionário e você terá uma visão de como está a sua saúde de forma ampla. Ele também irá te apresentar as bases sólidas para tratar nutricionalmente as alergias e sensibilidades alimentares. Além disso, você conhecerá histórias reais de profissionais da saúde que têm revolucionado suas práticas clínicas. Deixe seu comentário sobre esse episódio. Você irá receber no seu e-mail o segundo episódio da série Nutrição, a Ciência da Vida. Até breve!